estavam muito esquisitas, e eles começam a levantar uma bandeira, brigar, até que chega em Lutero, é um pouco do que nós vamos falar aqui hoje, mas eu queria pensar com vocês, principalmente por no mínimo duas situações. Primeiro, porque a reforma é algo que a gente precisa, volta e meia, fazer na nossa casa, no carro, sei lá, na igreja, estamos fazendo reforma aqui, vira e mexe. A gente precisa fazer algumas reformas na saúde, né, ir lá fazer um exame, ver como é que está por dentro, uma reforma na vida física, como algum tipo de tratamento que a gente pode fazer, mas também precisamos parar de vez em quando e olhar uma reforma espiritual mesmo. Quando a gente olha para a nossa vida e vê que está faltando oração, está precisando de reforma. Quando a gente olha para a nossa agenda e coloca lá e vê na sua agenda, você não foi para a igreja, você não leu a Bíblia a semana, você não fez uma oração, está precisando de reforma. Né? E aquela reforma que pega lá e que tira aquele monte de coisa velha lá, no caso de ferro, aqueles ferrugem, no caso de parede, tirar aquele reboco velho. Nosso coração também é a mesma coisa, a gente precisa, volta e meia, olhar para isso aí. E a outra coisa nós tivemos na nossa história esse olhar para a reforma protestante, um olhar legal, bonito, a igreja sempre celebra isso, embora, meus irmãos, tecnicamente, a igreja batista, ela não faz parte, tecnicamente, qualquer hora dessa a gente pode estudar isso aqui, ela não faz parte como se a gente pudesse falar nossa teologia reformada, a gente não é muito bem pela essa linha que a gente caminha. Mas a gente sempre fala sobre a reforma protestante com um carinho muito grande, porque houve uma grande mudança na Europa, e a partir da Europa, isso foi se desdobrando, e, é claro, chegou em nós alguns pilares da reforma protestante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro, a Carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta que deu sustentação para que Lutero pudesse, então, desafiar ali o poder papal da época, e tantas outras coisas que ele precisou de força por meio desse texto, especificamente de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Na minha versão diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou pela fé. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a compreender esse texto, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a realidade do que está por trás desse texto e por trás de todo esse movimento, ó Deus, chamado Reforma Protestante, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Além dessa responsabilidade que nós temos de parar e pensar, agora, no dia 31, amanhã, fazem 507 anos da Reforma Protestante de Lutero. A gente fala de Lutero porque tivemos outras reformas depois, antes, um processo, né, mas a gente gosta de citar de Lutero como algo assim marcante para a nossa história. E Lutero, você provavelmente já viu algumas coisas aí, como ele teve de peso nesse processo da reforma contra o catolicismo da época, muito forte. E uma outra questão também que é importante a gente pensar, porque a cultura, meus irmãos, ela é perversa. A cultura, para tirar da nossa ideia, ou de uma forma geral, a visão dessa realidade espiritual que veio com a reforma, eles implantam, ou estão tentando implantar aí a cultura do Halloween, dia 31 de outubro. Você vai ver aí no comércio uma bruxinha, né? Você vai ver aí na televisão filmes que estão voltando para esse lado da cultura da bruxa, do Halloween, que não tem no Brasil, eles querem implantar isso aqui.
Nunca teve no Brasil, estão querendo importar esse lixo, porque isso é um lixo, meu irmão, e é um lixo perigoso, que alguns coleginhos aí já estão implantando isso aí, as crianças vão, aí botam uma roupinha de bruxa, essas coisas todas, e a gente precisa combater essa cultura com a cultura bíblica, e o dia 31 é o dia da reforma protestante, não é dia de Halloween. A gente tem que celebrar, por isso que os púlpitos nossos precisam falar sobre isso, da importância de que Lutero trouxe lá na sua época, que a gente precisa falar aqui hoje, dos cinco pilares da reforma protestante: sola fé, sola Cristo, sola graça, sola as Escrituras e glória somente a Deus, sola a Deus da glória. Então, a gente precisa parar e pensar, porque esses pilares sustentaram a reforma e, de alguma forma, ele vai se conduzindo até hoje. A importância da gente falar assim, não, é só Bíblia aqui. O que nos orienta é a palavra de Deus. Foi isso que Lutero precisou combater lá atrás, com a Igreja Católica, que a Igreja Católica estava se colocando num pé acima das Escrituras. A autoridade vinha do Papa, a infabilidade papal, você conhece isso. O Papa, o que ele falava e o que ele fala, tem mais autoridade que as Escrituras. E aí, Lutero se vê nesse dilema e levanta essa bandeira. Você conhece um pouquinho da história de Lutero, sabe que durante esse período que antecedeu um pouco esse dia 31 de outubro de 1517, ele vivia uma crise espiritual e existencial por conta daquilo que ele viveu e se dedicou, e de repente ele vai lá no Vaticano e vê toda uma confusão, ele começa a estudar as doutrinas e vê a importância que a igreja dava na época da justiça de Deus para punir o pecador, e que se não fizesse algumas coisas, aquela justiça vinha com muita força, e Lutero sentia de uma certa forma, ele chegou até a declarar que ele sentia ódio de Deus, por conta de não conseguir cumprir todas aquelas leis, e sabia que, de certo, ele iria para o inferno. Então, ele se depara com esse texto, e esse texto liberta toda a sua teologia. Ele consegue, através desse texto que nós acabamos de ler, ter um impacto tremendo. Mas esse texto não foi só na vida de Lutero, teve também Agostinho de Hipona, teve um impacto nesse texto. John Wesley, que é o pai dos wesleyanianos, né? Eles também tiveram um impacto através desse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pensar aqui com meus irmãos, qual foi o impacto que a reforma trouxe na Europa, no mundo, na nossa vida, e o que tudo isso tem a ver também com esse texto que nós acabamos de ler. Esse texto vai mostrar que a partir desse encontro, aliás, a partir do encontro que Lutero teve com esse texto, a vida dele foi transformada. Ele parou e começou a meditar sobre algumas coisas que a Igreja Católica dizia e o texto dizia outra. Por exemplo, aqui vai dizer, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse texto aqui, ele é tão forte, tão poderoso, fiquei aí por algum tempo meditar nesse texto, e a gente vai ver que quando a gente começa, e a igreja começa a se deparar com a realidade de um texto bíblico, da centralidade só das Escrituras, as coisas começam a transformar na nossa mente. Esse texto vai nos mostrar que a igreja moderna, como a igreja da época de Lutero, e como a história da igreja, nós precisamos de pensar em reforma, quando perdemos o desprendimento de falar do Evangelho. Ele vai dizer aqui, porque eu não me envergonho do Evangelho. Quando ele se depara, quando ele vê Paulo falando sobre isso aqui, ele toma um impacto, porque muito provavelmente Lutero tinha vergonha do Evangelho. Ele tinha vergonha, ele chegou a declarar em alguns momentos do ódio que ele sentia para Deus.
E quando ele vê Paulo falando assim, olha, não sinta vergonha do Evangelho. Então, quando a gente para pensar na nossa vida hoje, diante do nosso condomínio, onde a gente mora, no apartamento ou no elevador, e de repente você está com uma Bíblia e alguém passa por você, qual é o sentimento que você tem? Eu me recordo, eu estava pensando sobre esse texto, no meu tempo em que eu me converti num bairro complicado, lá do Rio de Janeiro, vocês conhecem, e eu era ali do meio da galera, da juventude, né, e estava desviado, e de repente voltei para a igreja, aí tinha que ir para a igreja agora, pastor Guilherme, e aí com a Bíblia, porque antigamente, crente andava com Bíblia, hoje não, hoje tem um celular, né, o crente não anda com Bíblia. Aí eu tinha que ir para a igreja com a Bíblia, irmão Marcel. E aquilo ali, no início, eu ficava um pouco constrangido, porque você não faz ainda muito tempo que eu estava lá no meio da galera, lá, pessoal do botequim, da cachaça, e agora vai o crente com a Bíblia ali. Isso é um poder tão tremendo, tão de testemunho, tão forte, que a gente perdeu isso. E aí a pergunta é, a gente perdeu por causa da tecnologia? Meus irmãos, eu já falei isso aqui na igreja várias vezes, e vou repetir. Ande com a sua Bíblia, cara. Por mais que a tecnologia está aí, não deixe de andar com a sua, porque a Bíblia testemunha. Esses dias eu estava subindo no meu elevador lá no meu prédio, o rapaz viu, e não era nem a Bíblia, era um comentário que eu tinha bíblico, né, grande. O rapaz viu, me perguntou, e dali já abriu uma conversa para falar de Jesus. Então, a gente precisa andar com a Bíblia é um testemunho. Por que é a pergunta para mim, para você, por que a gente parou de andar com a Bíblia? Por que a gente parou de ser a pessoa da capa preta, né, que tinha antigamente, né? Talvez, por alguns casos, algumas pessoas, por conta da vergonha. A vergonha, ela pode ser causada por um sentimento de culpa quando a pessoa entende que cometeu um erro ou prejudicou algumas das suas relações. Medo de ser você mesmo e de deixar transparecer o seu verdadeiro eu. Aí o cara tem vergonha. A gente não pode ter. Quando nós perdemos essa capacidade de não nos envergonhar, ou seja, ter o desprendimento de dizer, eu sou de Jesus, quando nós perdemos isso, nós precisamos de reforma. Há pouco tempo atrás, nós fizemos aqui uma camiseta, já é a segunda vez que a igreja faz essa camiseta, escrita assim, Jesus te ama. Que camiseta tremenda, cara. A gente tinha que andar com aquela camiseta, tudo quanto é canto, assim, para mostrar para o povo que a gente é de Jesus, cara. Então, Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33 diz, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Hoje tem uma máxima aí da tal de lacrar, né? Os jovens sabem, né? Lacrar e cancelar, né? Os jovens estão com medo de ser cancelado na internet. Eu digo jovem porque é a turma que mais usa a internet, mas bota lá o seu texto, não importa o que eles vão falar, eu vou dizer. Tinha uma música antigamente que a gente cantava nas igrejas, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Essa música. Então, quando começamos a precisar de reforma, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa teologia precisa de reforma, quando nós perdemos o desprendimento de dizer, eu sou crente, eu sou de Jesus. Pronto, eu não me envergonho de dizer que eu sou daquela igreja, eu estou indo para o culto, eu sou um servo de Jesus Cristo, eu sou o embaixador do rei, eu sou a mensageira, e amém, não pode ter medo. Outra coisa que esse texto nos mostra, que Lutero começou, por meio da vida de Paulo ali, e a partir dali começou a reforma na sua vida, reforma espiritual, reforma teológica, foi quando ele teve esse contato com o Evangelho. Ele diz, eu não me envergonho, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo.
Igreja, nós estamos aqui num culto de pessoas crentes mesmo. Culto de oração é para crente, né, cara? A gente tem alguma dificuldade de falar algumas coisas no culto do domingo à noite, porque às vezes tem muito visitante e tal, mas culto de oração, quem vem é crente. Amém, irmão? Amém, igreja? Quem vem no culto de oração é crente mesmo, ora é crente. Então nós não podemos ter mimimi aqui não. Olha só, gente, a gente está vendo Paulo, ele diz assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. A gente está vendo um evangelho aí hoje que não é de Cristo. Aí esse dá vergonha, cara, porque é uma coisa que não é o evangelho. E se é evangelho, não é evangelho de Cristo. Porque você conhece que a palavra evangelho é uma palavra que vem, quer dizer, boas novas. Então, as boas novas de Cristo. Foi que o anjo diz lá em Lucas capítulo 2, versículo 8 e 10, diz, ora, havia naquela mesma comarca os pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Ele estava falando de Jesus. É isso que é o evangelho, é Jesus. E o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, de parte da igreja, que dá vergonha, é um evangelho que não é mais Jesus. Não é o evangelho que fala da remissão dos pecados. O evangelho do Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu por nós, para nos perdoar e para nos dar a vida eterna. Não é mais esse evangelho. É o evangelho das coisas, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho de um monte de celebridade. O evangelho puro e genuíno que Paulo não se vergonha, é o evangelho que traz transformação de vida, é o evangelho que Jesus transforma, que traz esperança da gente morar no céu, é o evangelho que nos dá uma missão de vida aqui, meus irmãos. Esse é o evangelho, é esse evangelho que nós não podemos vergonhar, é o evangelho da igreja que prega o evangelho e que faz missões. Esse é o evangelho, meus irmãos. É o evangelho que a gente abre a porta da nossa casa e convida o vizinho para um culto no nosso lar, que hoje nós chamamos de pequeno grupo. Esse é o evangelho que sempre teve na história e que hoje algumas pessoas de alguns lugares, de algumas igrejas, têm vergonha. Paulo falou assim, olha, não me envergonhe desse evangelho, de chamar o meu vizinho para fazer um culto lá na minha casa, eu não tenho vergonha. Esse é o evangelho, porque ele transforma vidas, ele nos dá uma missão, ele nos dá um sentido, a missão e o sentido de compartilhar desse evangelho. Isso é evangelho. Vir para a igreja, sentar num banco, ouvir um louvor e ir para casa, isso pode ser assim, talvez, um pedacinho do evangelho. Agora, o evangelho mesmo é você falar de Jesus, do perdão dos pecados, da transformação de vida, da vida eterna, de que um dia nós vamos morar no céu. Isso é evangelho. E parece que a igreja moderna perdeu um pouco do viés do evangelho. Eu e o pastor Guilherme, nós temos feito algumas reuniões aqui ultimamente, pensando em 2025 e 2026, já os temas para esses anos. A gente tem caminhado aí para o ano que vem, a gente caminhar pelo tema da fé, alguma coisa que envolve a fé. Falamos em 2023 sobre a Bíblia, e esse ano sobre oração, mas a Bíblia e a oração, ela precisa de fé. Para você ler a Bíblia, você precisa ter fé, que aquilo é a palavra de Deus, e para você orar, você precisa orar com fé. Então, nós vamos trazer, estamos aí fazendo alguns temas, algumas possibilidades de temas, para pensar no ano que vem sobre oração. E no outro ano, 2026, falar sobre o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E que parece que está destoado, igreja. A coisa está vivendo outra pegada, e aí Paulo fala assim, olha, nós precisamos compreender o Evangelho. O texto prossegue, além de termos o desprendimento, não termos vergonha, nós precisamos compreender o verdadeiro evangelho. Paulo ele vai dizer por que isso, e por que a reforma acontece, quando isso realmente nós vivenciamos isso, é porque aí está o poder de Deus. Meus irmãos, pensar no poder de Deus, a profundidade que tem só nessa frase aqui, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus.
O poder de Deus na minha e na sua vida, nessa igreja, ela não está por conta sei lá, de um banco macio, ou de um pregador que fala melhor, ou de um hino bem entoado, não está no poder, no Evangelho. É o Evangelho que traz o poder de Deus. E eu estava lendo uma ilustração de Martin Lloyd-Jones, que falando sobre o poder do Evangelho. Ele diz assim, antes de assumir um ministério como pastor, eu vou ler aqui mesmo, que é um pouquinho grande, ele era um médico muito respeitado, Martin Lloyd-Jones. Ele viu que em alguns lugares na literatura grega, a palavra poder é traduzida por receita médica. E aí ele escreveu, pense sobre a expressão receita médica de Deus. Você vai ao seu médico quando está doente, e depois de fazer um diagnóstico do seu problema, ele escreve para você uma receita e lhe entrega um pedaço de papel. Ora, o mero fato de que você está segurando um pedaço de papel com algo escrito não irá curá-lo. Mas, por outro lado, existe muito poder naquele pedaço de papel, um poder que pode se transformar por meio do medicamento que está prescrito ali. E você leva essa receita ao farmacêutico, e ele a aplica, você toma o remédio, e o poder da receita se manifesta no seu corpo. Esse é o poder do Evangelho. É o poder da palavra de Deus. Ela precisa ser aplicada. E ele diz, então eu tomei e disse, e pela primeira vez a dor foi embora. Agora ando para cima e para baixo na rua e vejo um homem vindo em minha direção. Eu não o conheço, mas sei qual é a sua queixa. Ele tem o meu velho problema, e eu sei disso por causa do modo como ele está andando, a partir da forma com que ele vive e age. Portanto, é óbvio que ele não conhece a receita que eu tenho, a receita do Evangelho, que nós temos. Alguém já disse que se alguém descobrir, porventura, a cura de uma doença, eu não sei até que ponto isso é autêntico, essa fala. Ele diz que se você descobrir a cura de uma doença, por exemplo, da AIDS, e se você pegar aquele código, aquela informação e esconder, você pode ser condenado por crime. E aí, pegando isso como referência, nós temos a receita para o mundo, que é o Evangelho. O poder de cura para o mundo, a cura contra o pior mal de toda a história, que é o mal que tem o poder não somente de matar o corpo, mas de levar a nossa alma eternamente para a perdição. E por que não apresentar essa receita? Por que não apresentar esse remédio? Podemos ser julgados por não revelar a cura para o mal do mundo. A reforma começa, ela passa por não termos vergonha, ela caminha quando nós compreendemos esse Evangelho e esse poder de Deus, e ela traz a sua forma intensa de ação, quando nós conseguimos ter a certeza da salvação, porque diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É preciso crer, é preciso ter fé. A salvação é a certeza. Nós começamos a precisar de reforma quando nós olhamos para aquilo que nós acreditamos e, se é que acreditamos, e começamos a duvidar. Infelizmente, parte da teologia, e sobretudo da teologia arminiana, que não é a que nós comungamos, que cremos, os batistas, ela traz essa espécie de dúvida, se você é salvo ou não. E muito provavelmente está aí, de vez em quando, nos debates entre os crentes e Jesus Cristo, e que não deveria nem ser denominado como crente, porque se ele não acredita, ele não é crente. Crente é quem acredita. E é o crente com dúvida, se vai para o céu ou não. É contraditório.
essa informação. E está aí, né, pastor Guilherme? De vez em quando a gente pega nas nossas informações aqui da igreja, pessoas que chegam aqui, às vezes de uma outra denominação, com uma informação de, será que eu perco a minha salvação? É você para olhar para o poder de Deus, que é o Evangelho, e falar assim, será que esse Evangelho funciona? Será que o sangue de Jesus tem poder? Né? A pessoa que olha para a salvação e não crê, olha para esse Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisa ter fé, precisa crer, e crer, assim, eu creio em Jesus Cristo, e por isso eu estou salvo, vou morar no céu, não tem a possibilidade de dúvida, meus irmãos. Amém, igreja? Amém. Pronto. Vamos morar no céu, porque nós cremos no poder de Deus. O poder de Deus não é o poder do médico que passa uma receita, que pode ser que a receita vá, pode ser que vai dar, não, de Deus não, do Evangelho não. É salvo, Jesus salvou, e a gente crê nessa frase, uma vez salvo, sempre salvo, a gente crê nisso. Por quê? Porque o sangue de Jesus é suficiente, foi suficiente. Ele não precisa morrer de novo na cruz para me salvar agora, não. Mas não, gente. É só crer. Está aqui, ó, não sou eu, é a Bíblia. Foi isso que quando Lutero viu, Lutero ficou louco. Porque não precisa mais agora a igreja você, eu não sei hoje como é que está hoje. A igreja católica, não há salvação fora da igreja católica. Hoje ainda tem um pouquinho, tem, né? Tem. Na época, não tinha, se você não participar dos sacramentos da igreja, você não era salvo, porque o poder não estava em Cristo, no Evangelho, estava numa instituição. E quando o Lutero vê que o poder está na fé em Cristo, ele se liberta, todas as cadeias caem. Assim, eu estou salvo, estou livre. Esse é o poder do Evangelho. Igreja, eu queria encerrar com essa palavra. Como é que anda a nossa fé? Se a tua fé está duvidosa, você precisa de reforma, cara. E a vida espiritual, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, a gente precisa ser sincero aqui, né? Não dá aqui para a gente ficar aqui também pagando né, super crente. A vida espiritual, às vezes, ela sofre uma gangorra. Às vezes a vida espiritual ela é muito comparada com uma montanha-russa, né? Tem pessoas que sobe muito, desce muito, né? Tem outros que onde é um pouquinho, mas vira e mexe, você está num dia que assim, você não está com muita fé. Vamos ser sinceros, né? A gente passar por isso, por esses momentos, a gente precisa falar assim, eu preciso de uma reforma. E essa reforma que precisa olhar por texto bíblico, falar assim, só as escrituras. Porque quando você passa a olhar e acreditar em outras coisas, quando você passa para olhar para o índice do IPCA, da inflação, do governo, a aceitação do seu candidato, a sua fé ela começa a oscilar. Quando você tira o olhar das escrituras e começa a ver as circunstâncias, você começa a declinar. Quando a sua fé sai de Cristo e começa a olhar para outras coisas, quando a sua fé ela perde o poder da graça, você oscila. Você vai ter que contar com sacrifícios, com sacramentos, quando você esquece a graça. Por isso esses pilares da reforma eles são tão importantes. Quando você para de dar glória a Deus e começa a dar glória a outras coisas, a sua fé precisa de reforma. Em nome de Jesus, queria encerrar com essa informação que Paulo traz aqui. Ele vai dizer, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Gente, foi Jesus Cristo, quando morreu por nós, esse é o Evangelho, esse é o Evangelho puro e simples. Jesus vem do seu trono, cumpre a lei, morre no nosso lugar, o sangue dele é derramado na cruz, nos perdoa quando nós cremos nele, nos arrependemos do nosso pecado, e é suficiente, pronto. E esse Evangelho, isso que Jesus faz para nós, essa boa nova que ele traz, é a justiça de Deus. Olha que coisa linda, porque tinha que ter justiça, não podia alguém cometer um crime como nós cometemos e passar ileso, isso não é justiça, isso é injustiça, mas aí Deus fala assim, olha, como ele não dá conta de pagar, eu vou mandar meu filho para pagar por ele.
Olha a justiça de Deus. Isso é que Paulo está falando aqui. A justiça de Deus foi mandar o seu Filho para morrer por nós, e agora nós somos justificados. Aleluia! Coisa linda, gente. Então, ele vai dizer, aí é o texto, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como é que está a sua fé, cara? Pare e pensa. Aí, em nome de Jesus, você está em casa. Domingo, após o culto, nós falamos sobre a conversão de Saulo, ali, né, Atos capítulo 9, e veio uma pessoa que eu admiro demais nessa igreja, pelo seu caráter, pela sua espiritualidade, uma pessoa que sim, não tem o que se falar dela, não tem, eu não conheço o que se falar dela. E no final do culto ela veio falar assim comigo, pô, pastor, olha, eu fui tremendamente impactada por esse culto, pelos cânticos, foi lindo o culto, eu chorei no culto e tal. Eu disse, mas por quê? Ele falou assim, olha, eu estou vivendo um momento tão difícil na minha vida, não tenho orado, não tenho lido a Bíblia, um momento difícil. Então, assim, uma pessoa que a gente olha, um exemplo, e passando por um momento difícil na vida, mostrando que eu e você, nós podemos passar por esses momentos em que nós precisamos de reforma. Jesus forma, Jesus transforma e Jesus reforma também. Amém, irmão? Então, essa é a nossa tônica aqui de hoje. Queria encerrar com uma oração silenciosa aí. Pedir para que você, de todo o coração, nós não costumamos fazer apelo aqui, não é um apelo, é uma reflexão que nós precisamos fazer na nossa vida. Como é que está a sua fé, cara? Pastor Guilherme falou semana passada aqui tão brilhantemente, por meio da palavra, a chama do Evangelho, como é que está baixa na sua vida? Está vindo para a igreja para cumprir tabela? Está assistindo o culto aí, está olhando para o celular e para a televisão, está respondendo uma mensagem do WhatsApp na hora do culto? Como é que está a sua fé, cara? É o momento de refletirmos sobre isso, a possibilidade de nós estarmos precisando de uma reforma espiritual na nossa vida. Dá 2 minutinhos para você orar aí. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, ó Deus, ajuda essa nossa geração, ó Pai, a igreja, ou parte da igreja, ó Deus, está carecendo de uma reforma urgente, ó Deus, e para que essa reforma aconteça, ó Deus, nós precisamos voltar a olhar para as Escrituras, ó Deus, com seriedade, ó Deus, precisamos, ó Deus, não nos envergonhar daquilo que cremos, abrir a nossa boca, ó Deus, para falar do poder de Deus, do teu poder, ó Deus, para os nossos amigos no colégio, no trabalho, ó Deus, no nosso condomínio, ó Deus, a igreja moderna, ó Deus, ou parte da igreja moderna precisa de novos Luteros, ó Deus, pessoas que, ó Deus, com coragem, ó Deus, com ousadia, com desprendimento, ó Deus, falam, ó Deus, das tuas escrituras, da tua palavra, ó Deus, com autoridade, ó Deus, com fé, ó Deus, não baseado neles mesmos ou em nós mesmos, ó Deus, mas baseado em Cristo Jesus, na justiça do Evangelho, em Cristo Jesus, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a não desistir do nosso tempo, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, ó Deus, a reacender a chama missionária, ó Deus, em cada um de nós, ó Pai.
Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, ó Deus, a falar do Evangelho, ó Deus, sem vergonha, ó Deus, com autoridade, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, com fé em fé, ó Deus, romper, ó Deus, barreiras que têm nos travado, ó Deus, de experimentar, ó Deus, a salvação dos nossos parentes, ó Deus, a cura de enfermos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter fé em Jesus Cristo, para acreditar, ó Deus, que o nosso Brasil tem jeito sim, ó Deus, que o nosso vizinho, ó Deus, como Paulo, ó Deus, como nós outrora, ó Deus, não valíamos nada, ó Deus, mas o Evangelho que transforma a vida, nos transformou, ó Deus, e pode transformar a qualquer outra pessoa, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a ter a nossa fé reformada, ó Deus, e a certeza, a convicção, não nas nossas obras, ó Deus, pela graça de Jesus, pelo Evangelho de Jesus, que nós um dia vamos morar no céu, e queremos levar mais gente para morar no céu com a gente, ó Deus. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode ficar de pé? Vamos dar a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.